Olá, olá! Seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Que alegria poder participar com você desse tempo onde nós compartilhamos a Palavra de Deus. Aliás, toda segunda-feira nós temos aqui no canal da Ondadura o Estudo Bíblico ensinando a Palavra de Deus para você. Estamos estudando Atos capítulo 13 e vamos falar sobre um texto muito precioso nesse dia. Aliás, quero dizer a cada um de vocês que está assistindo o Estudo Bíblico, é muito bom ter você participando desse momento. Durante a conferência, conversei com vários de vocês e agradeço pelo carinho, pelo abraço, pela oportunidade de estar junto com vocês. Muitos me disseram que assistem o Estudo Bíblico toda semana, que são edificados, e eu fico muito feliz em poder estar aqui. Aliás, não só eu, né? Meu amigo Gustavo Kuiper também, pastor aqui da Ondadura e um dos grandes nortes teológicos da nossa igreja. Olha que responsa, hein? Não, e aí, pastor Um grande Rob, mestre. Entendi, obrigado pelo teu carinho e promoção das tuas palavras aí. Não, mas brincadeira à parte, gente, é bom demais estar aqui. Pastor Rob, estava com saudade de gravar Estudo Bíblico. Acho que fazia no mínimo 4 semanas já que eu não gravava Estudo Bíblico, quem sabe até um pouco mais, 5. Então, enfim, bom demais estar aqui, retornando depois de ter participado da nossa sequência lá junto com o pastor Lipão das plantações na Europa, né? Através da Ondadura Online. Depois disso veio conferência, retiro de pastores, enfim, foi um tempo maravilhoso, inclusive. E hoje é bom demais a gente retomar aí o estudo em Atos capítulo 13, viagens missionárias, é um texto maravilhoso. E é bom demais a gente estar aqui de volta, tava com saudade de poder gravar os estudos bíblicos. É isso aí, o pessoal também estava com saudade de você, Olha. Gustavo, comenta sempre isso, com certeza, faz muita falta aqui, né? E muito legal que a gente entrou no capítulo 13 para trazer esse novo momento aí do livro de Atos, um momento onde você percebe claramente a igreja expandindo. Nós já falamos sobre esses períodos. Aliás, se você quiser entender melhor esses períodos, volta para os estudos bíblicos anteriores, você vai entender isso muito bem. Mas de maneira específica, algo que você precisa entender é que a igreja em Antioquia se tornou um centro multicultural do evangelho. A partir de Antioquia, você tem agora uma expansão do evangelho para outros lugares. E é como se fosse uma central missionária, né? Polo missionário, Antioquia. E a partir desse trabalho da igreja de Antioquia, desse envio de missionários a partir de Antioquia, você percebe o alcance da missão por todo mundo, para alcançar pessoas de todos os povos, indo às pessoas em diversos lugares onde até então o evangelho não tinha chegado, pelo menos não de forma tão clara e documentada como nós temos aqui em Atos dos Apóstolos. E é isso que nós vamos perceber no decorrer desse capítulo 13, especificamente no texto de hoje, o quanto os discípulos eles saem nessa direção de cumprir um chamado, de pregar, proclamar o evangelho de forma muito direta, e a importância dessa direção que o próprio Espírito Santo concedeu para que eles realizassem essa obra. Então nós vamos entender todos esses detalhes que estão relacionados à proclamação do Evangelho, como a igreja está cumprindo essa missão que foi entregue por Jesus. Exatamente. Então, é bom demais, né, pastor? A gente voltou nessa vez com o tema no capítulo 12 ainda, fazendo o fechamento desse primeiro bloco do livro, onde o apóstolo Pedro tem grande proeminência ali no desenvolvimento da igreja, nos assuntos do livro de Atos, mas agora o apóstolo Paulo ganha esse protagonismo na história e a gente vai ver, enfim, analisar aqui a partir do versículo 4 do capítulo 13, também a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e como ela se desenvolve, quais são os primeiros desafios dessa viagem missionária. É maravilhoso que isso aponta para uma igreja que entende a sua missão aqui, né? A gente viu em Atos 13, iniciozinho, de que a igreja de Jerusalém, por um lado, era uma igreja que era uma bênção, obviamente, mas ela tinha uma missão muito concentrada ainda em Jerusalém e entre os judeus. E a gente vê aqui a partir da igreja de Antioquia o quanto que ela promove essa missão e agora vai ser responsável, inclusive, por essa missão do por todo mundo, do até os gentios de todas as línguas, povos, nações, do mundo conhecido da época. E é muito interessante, gente, porque a partir de agora também, isso já aconteceu em outros momentos, mas a
partir de agora, a gente vai começar a perceber, afinal de contas, a gente vai estar falando sobre as viagens missionárias de Paulo, a gente vai começar a perceber algumas coisas muito interessantes, que é, por exemplo, situações que aparecem em Atos, que são paralelas a cartas que ele escreveu em outros momentos, a acontecimentos que aparecem em outros livros, em outros lugares ali do Novo Testamento, e que estão ali de acordo e em paralelo com o próprio texto de Atos, a partir agora do capítulo 13, com as suas viagens missionárias. Afinal de contas, Paulo fez viagens missionárias, plantou igreja, pastoreou igrejas, enviou pastores, e as cartas que ele escreve, tanto as cartas às igrejas quanto as cartas pastorais, são cartas que se colocam agora nessa linha do tempo de Atos 13 em diante. Isso é muito legal da gente ver também. Exatamente. E os 3 primeiros versículos do capítulo 13, você tem a igreja reunida adorando o Senhor, orando e jejuando, e nesse contexto de culto ao Senhor de maneira pública, oração, jejum, o Espírito Santo fala com eles: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. De uma forma muito direta, então, Deus fala com esses seus servos, com o seu povo, de uma maneira muito clara, sobre um chamado para Barnabé e Saulo que é distinto dos demais e que envolve o envio para outros lugares. E então, depois de orar e jejuar, eles decidem enviar Barnabé e Saulo nessa missão. Versículo 4, que é a sequência, continua dizendo o seguinte: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Olha só que texto precioso essa perícope fala de forma muito direta a todos nós, mas antes disso, a nossa pergunta, né, gente? Esqueci de fazer lá no começo do estudo bíblico. Quais são os desafios para uma igreja ser missional? Você já vai perceber nesse primeiro ato, nesse primeiro momento da viagem missionária, os desafios que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles enfrentaram para a expressão dessa missão da igreja. E eu coloquei alguns tópicos aqui que eu posso dizer dividem essa perícope. Primeiramente, você vai perceber uma partida obediente de Barnabé e Saulo, depois a chegada e a proclamação do evangelho, depois o confronto espiritual, do versículo 6 a 8, a condenação do que é falso ou de uma mensagem enganosa, de um ensino enganoso, e, por fim, a conversão do procônsul no versículo 12. Basicamente, você tem, então, esse resumo do versículo 4 até o 12. Podemos aqui dizer que esses são os principais tópicos que são tocados ou levantados nesse texto. Nós começamos com a primeira expressão, que é enviados pelo Espírito Santo. Lucas faz questão de registrar aqui que quem enviou eles foi o Espírito Santo.
Obviamente, a igreja tinha sido responsável por esse envio, mas a ênfase é que o Espírito Santo é quem trouxe essa clareza, essa convicção sobre quem deveria realizar essa missão, sobre a necessidade que eles tinham de sair de onde estavam e ir para outro lugar. Portanto, você tem com clareza a noção de que o Espírito é quem empurra, direciona, encaminha os seus servos para o cumprimento dessa missão. Inclusive, a ideia do texto é como se fosse um comandante enviando soldados para realizar determinada tarefa. E essa ideia do Espírito Santo, então, comissionando, enviando, direcionando, levando a um lugar, mostra o quanto a missão, ela nasce de uma direção soberana de Deus. A missão, ela não é do homem, ela não é do coração do homem para um propósito seu. É uma missão que sempre nasce em Deus e sempre serve ao propósito que Deus estabeleceu. E como o Gustavo mencionou muito bem, aqui você vai perceber alguns elementos que no restante das viagens missionárias eles vão ser bastante comuns. Essa clareza de direção do Espírito Santo, de orientação, fechando portas e abrindo outras, trazendo uma direção através de um sonho, de uma visão durante a noite, por exemplo. Tudo isso você vai percebendo como elementos, ou como são elementos que trazem uma convicção de que quem direciona é o próprio Deus. E um detalhe também interessante é que eles começaram na ilha de Chipre. E a ilha de Chipre é uma ilha familiar de onde, aliás, você tem uma grande relação de Barnabé sendo natural de lá. Inclusive, alguns vão lembrar da música, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Os mais antigos vão lembrar dessa canção, aliás, desse corinho. Mas você tem, então, em Chipre um ambiente que é familiar para Barnabé. Deus direcionou e o primeiro lugar já foi um lugar onde, de alguma forma, ele tinha laços. Não sabemos se Deus já o levou para esse lugar de forma inicial, porque ali eles tinham algum tipo de apoio logístico para o cumprimento da missão, ou se foi exatamente o propósito de Deus de colocá-los num lugar onde eles tivessem, de certa forma, familiaridade ou tranquilidade para eles começarem esse desafio missionário, que de fato é enorme, principalmente naquele tempo em que não tinha como visitar no Google antes as informações sobre o lugar para onde eles iriam pregar o evangelho. Era um lugar completamente desconhecido. Então, de alguma forma, Deus colocou eles inicialmente nesse lugar onde eles tinham familiaridade, relacionamento, algum tipo de suporte ou apoio e, consequentemente, eles começaram a proclamação do evangelho nesse contexto onde eles já tinham uma certa familiaridade. Ponto. Esse é um ponto para ser ressaltado aqui. É interessante porque um fato é que realmente essa região de Chipre, a ilha e as cidades ali em volta que eles vão, como por exemplo, aqui a cidade de Salamina, né? Que é onde eles pregam ali nas sinagogas, ela não era assim, achamos uma sinagoga aleatória. Não, era uma região que tinha várias sinagogas. Então, em termos de pregação do evangelho agora em outros lugares, talvez ali era um primeiro realmente... Como é que eu posso dizer? Era uma primeira ponte de contato e uma primeira escala que seria importante de ser feita, onde eles chegariam num ambiente ainda não necessariamente tão hostil, porque havia ali já muitas sinagogas, ou seja, havia no mínimo muitas pessoas já tementes ao Deus de Israel, que de alguma maneira sabiam do conhecimento a respeito de que existe esse Deus e que haveria então como fazer uma ponte de contato da revelação do Messias que revela quem é esse Deus
a saber, Jesus Cristo. Então, a partir disso é que depois eles dão sequência a uma outra cidade, que vai ser uma cidade tão importante quanto era Chipre, quanto era a ilha, quanto era agora essa cidade que eles estavam de Salamina, mas depois, na saída para Pafos, ali já é uma cidade ainda maior. Então, o que parece? Óbvio que não tem, isso é uma aproximação, não é o que o texto está necessariamente ressaltando, mas é o que dá a entender do avanço geográfico que eles fazem, de que eles vão também subindo níveis e degraus de desafio geográfico, de desafio até mesmo cultural, porque, por exemplo, quando eles chegam em Pafos, Pafos tinha aqui a influência do procônsul Sérgio Paulo. E é interessante que ele era o procônsul de toda essa região, era o governador romano em Chipre, e era muito interessante porque era comum um governador romano ter na sua corte magos, ter na sua corte mágicos, pessoas que, de alguma maneira, iriam dar conselhos ou adivinhações sobre o futuro, muito como uma espécie de superstição até do próprio político, do próprio governador aqui no caso. Então, primeiro eles passam, vamos fazer a viagem? Vamos. Então a gente vai num lugar, prega ali nas sinagogas, meio que assim, a gente aquece os motores e agora a gente vai para um outro lugar que vai ter outros desafios e assim por diante, né? Exatamente, muito boa essa colocação, até essa compreensão já clara sobre esses passos onde o evangelho está sendo proclamado. E como foi dito, né, no versículo 5, eles começaram a pregar nas sinagogas. Isso é um ponto interessante. Por que nas sinagogas inicialmente? Por um lado, eles cumprem aquele propósito, primeiramente aos judeus e depois aos gentios. A partir dessa ideia de proclamar primeiramente na sinagoga, eles estão, então, seguindo esse como que um princípio para a proclamação do evangelho. Outra coisa importante, a sinagoga tinha um ambiente de estudo bíblico e de desejo de conhecer a Deus, e conhecer mais sobre as verdades de Deus, ou conhecer a revelação do Messias. Diante disso, você tinha pessoas interessadas não somente nesse conhecimento, mas interessadas em buscar ao Criador e, portanto, você tinha um ambiente fértil para a proclamação do Evangelho. Se ali já estavam pessoas iniciadas na compreensão sobre o Criador, quando você, então, proclama o Evangelho, de alguma forma, você está de uma maneira muito mais direta, conseguindo alcançar essas pessoas. É um ambiente mais propício para receber essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, primeiramente, eles focaram nos judeus, primeiramente, eles foram nas sinagogas, mas a ênfase geral que Lucas ele traz aqui é que eles pregaram a mensagem do Evangelho. Tanto na primeira cidade, quanto na segunda, enfim, onde eles passaram, onde eles estiveram, a mensagem do Evangelho é central para eles. Porque falar do Evangelho não é tipo, vamos usar essa parte aqui, é uma das partes do que a gente quer dizer para as pessoas. Não, era tudo que eles queriam dizer, não era só uma ideia que eles transmitiam em algum momento. O Evangelho é a essência do que eles tinham como mensagem, era o compromisso que eles tinham, proclamar o Evangelho de maneira constante. E isso chama a nossa atenção porque a responsabilidade do cristão, a responsabilidade da igreja, é transmitir o Evangelho de maneira constante sem abrir mão disso, independente do contexto, independente da realidade, independente do desafio. Nós temos uma mensagem e com ela nós devemos nos comprometer. A partir do Evangelho é que nós fazemos tudo o que fazemos, a partir dessa proclamação. Então, se você tem, por exemplo, uma oportunidade de falar para uma pessoa, ou falar num grupo, na escola, na faculdade, no seu local de trabalho, o que você vai falar? Fale do Evangelho, seja claro sobre isso. É a base, é a premissa, é o fundamento daquilo que nós cremos e vivemos, e a partir disso todas as outras coisas estão estruturadas. Portanto, fundamentar no Evangelho tudo que você vai ensinar e transmitir é essencial, e é exatamente isso que os apóstolos, os discípulos fizeram, aliás,
para que pudessem ser missionais, para que pudessem cumprir sua missão na realidade onde eles estavam inseridos. Aqui é muito legal porque a gente percebe coisas muito básicas que fundamentam a missão, mas que tem que estar presentes na missão, né? Por exemplo, se tu pega ali o versículo 3, é muito interessante esse jogo de palavras, né? Bom, a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviaram em missão. Então, no versículo 4, se tivesse escrito assim, enviados pela igreja, eles desceram ao porto. A gente não iria estranhar se tivesse escrito isso, mas está escrito, enviados pelo Espírito Santo. E aí você percebe o quanto que a igreja, como corpo de Cristo, tendo Cristo como seu cabeça, na dependência do Espírito, carregando uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, esses elementos são elementos muito básicos para a missão. É a igreja, que não é a toda-poderosa, mas é o corpo daquele que é o todo-poderoso, do cabeça, no poder do Espírito, enviada por Ele, vivificada por Ele, impulsionada por Ele, sendo direcionada por Ele, que carregando também uma mensagem. E aqui a gente vê a importância de nós conhecermos o Evangelho, de nós conhecermos a Palavra de Deus. Porque beleza, eu entendi que eu sou igreja, eu entendi que Cristo é o cabeça, eu entendi que o Espírito está me enviando porque eu sou igreja, eu faço parte do corpo de Cristo e eu sou enviado para cumprir uma missão. E aí às vezes a gente se perde nisso, do tipo, tá, mas o que é então cumprir essa missão? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Qual é a estratégia? Pregar o Evangelho, falar da Palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a Palavra de Deus, eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso falar disso, porque ao fazer isso, como a gente vai ver ao longo da viagem missionária, muitos aceitarão, muitos se converterão, muitos irão abraçar essa mensagem, esse Evangelho, mas também é através do Evangelho que haverá o poder de Deus sendo proferido, proclamado, e haverá também a oposição sendo demonstrada, que é inclusive o que a gente vê na sequência do texto. Né? Exatamente. Até eu coloquei aqui em tópicos, Gustavo, ser sensível à direção do Espírito, né? Porque nós estamos falando sobre como uma igreja ela pode ser missional. Essa direção do Espírito ela é clara, ela traz uma convicção ao povo de Deus, então você vai perceber isso de maneira distinta. Aliás, no estudo passado, nós falamos sobre como que o Espírito direciona a igreja na tomada de decisões. Você pode voltar no estudo anterior para entender melhor esse ponto. E manter o Evangelho como centro, porque sem essa mensagem, sem essa proclamação, sem essa fidelidade, de fato a igreja ela perde o seu propósito principal, o seu poder, a sua força, sua capacidade de influência e de realizar o que Deus ele determinou. Então, é essencial entendermos esses dois tópicos, depois já vamos lidar com outros tópicos, ok? Mas vamos seguindo o texto, então, versículo 6 em diante fala sobre a chegada em Pafos. Agora vamos ser mais específico aqui sobre essa cidade, que era uma capital administrativa da província romana de Chipre. O que acontecia naquela época? O Império Romano estabelecia alguns lugares como sedes regionais, onde eles tinham um controle político, um controle através de líderes que eram colocados nesse lugar. Especificamente aqui era o procônsul, que é como se fosse o governador da ilha de Chipre, responsável por cuidar de toda essa ilha, e ele então tinha a responsabilidade de manter esse grupo de pessoas nessas cidades que estavam nessa região, submissos ao Império Romano, mesmo que vivendo com leis próprias, mesmo que experimentando um pouco da sua cultura ou muito do que eles já vivenciavam antes do domínio do Império Romano. Obviamente, o domínio político estava sob a força do Império, e então essas cidades, de certa forma, conseguiam ainda viver ou conseguiam ainda existir, mesmo depois do domínio, do controle do Império Romano. E o que você tem na cidade de Pafos? Uma mensagem do Evangelho que alcança o centro da idolatria, que toca diretamente no coração idólatra e nas práticas idólatras que existiam
no meio desse povo. Aqui em Pafos chamou a nossa atenção um homem chamado Bar-Jesus, que era responsável por trazer conselhos, de alguma forma estar próximo ou dar uma direção espiritual ao procônsul Sérgio Paulo. Ele tinha uma ligação, aliás, desde sempre existe uma ligação entre o político e o religioso. De certa forma, essas coisas elas estão entrelaçadas e uma coisa acaba afetando a outra. Mas o interessante é que Bar-Jesus ele é reconhecido como judeu, mágico e falso profeta. E aqui chama a nossa atenção, né? Porque judeu é uma característica religiosa dele. E aqui você tem até uma possibilidade para ele ouvir do evangelho. Mas quando fala que ele era um mágico, está falando sobre alguém que acreditava em coisas místicas, alguém que se envolvia com realidades espirituais, transcendentes, e nesse sentido, até mesmo extrapolando o que era uma prática comum entre judeus, indo além do que os judeus eles acreditavam. Portanto, nessa mistura entre ser judeu e mágico, você já vê que esse Bar-Jesus era alguém sincrético, né? Misturava elementos de religiões ou de convicções de fé que até mesmo não podiam andar juntos. E principalmente a característica dele ser um falso profeta mostra que ele era alguém que andava em oposição a Deus. Era alguém que estava na direção oposta àquilo que Deus deseja. E você tem também a figura do procônsul Sérgio Paulo aqui aparecendo nesse texto. Ele era alguém que estava debaixo da direção, do controle do Senado romano, e essa era uma das realidades que acontecia nesse crescimento ou desenvolvimento do Império Romano. Essa era uma província chamada senatorial, e nesse contexto você tem Sérgio Paulo sendo reconhecido como um homem inteligente, sábio. De alguma forma ele é reconhecido como uma pessoa que tem uma característica muito positiva. E nesse momento, quando ele soube da chegada de Barnabé e Saulo, pela proclamação que eles estavam fazendo, ele então convidou Barnabé e Saulo para proclamar a palavra de Deus para ele. Ele queria ouvir. Ele, como um homem inteligente, ele estava disposto a escutar o que esses homens tinham a dizer. É muito interessante, acho, essas colocações aqui e os adjetivos que Lucas usa para descrever, porque se Lucas está dizendo que ele era um homem inteligente é porque era relevante apresentar ele dessa forma, né? Era relevante apresentar ele como esse homem inteligente. Mas é interessante que antes de se colocar isso, quem é apresentado é justamente o falso profeta, o mago ali. E a forma como ele é apresentado como um enganador. Ele é apresentado justamente, geralmente, né, quando a gente vê no Novo Testamento o mago, falso profeta, a figura deles é apresentada como uma figura de alguém que está ali para enganar, alguém que está ali para confundir, alguém que está ali para manipular, inclusive. Então você pega, por exemplo, e observa, e isso é muito interessante, você observa, por exemplo, a figura de autoridade, a figura de poder, tendo ao seu lado uma figura de influência que está ali para enganar, para confundir. E para confundir aqui na categoria de falso profeta, inclusive, os pensamentos a respeito do Deus revelado, do Deus verdadeiro. Porque ele poderia não ser um falso profeta, ele poderia ser só um judeu mago, mas ele era ainda um falso profeta. Ou seja, alguém que estava para confundir, inclusive, a própria revelação do Deus verdadeiro. E diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, você pensa, bom, e aí até nossos preconceitos podem ser alimentados, né? Bom, é um político poderoso, influente, que está ainda do lado dele com uma pessoa envenenando seus ouvidos, falando um monte de besteira, enganando ele. Essa pessoa nunca vai se abrir ao evangelho, ou nunca vai ter a curiosidade de ouvir a respeito do evangelho. E aqui também esse texto daí nos traz agora depois a figura dele. Então, primeiro ele apresenta esse enganador, esse falso profeta, esse adivinho, que está ali para confundir as coisas, e depois apresenta a figura de um homem que é influente, que é poderoso, que é inteligente. E esse que é influente, poderoso e inteligente quer
ouvir o evangelho, soube daquilo que está acontecendo e numa postura de inteligência, talvez uma postura inclusive de humildade, uma postura inclusive de querer entender o que está acontecendo debaixo do seu domínio. Ele não simplesmente vai e quer matar, não simplesmente ele vai e quer entender o que se está sendo confundido por parte do falso mestre, mas ele quer ouvir aquilo, ele quer entender aquilo. Isso é maravilhoso porque eu penso que justamente o evangelho aqui tem uma das suas primeiras aparições no coração da elite romana. Então, a elite romana... Porque assim, gente, se você pega qualquer livro de história da igreja, é muito interessante. Ele vai definir que a igreja primitiva era uma igreja de mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, ou seja, a escória da sociedade, os desfavorecidos da sociedade. E aqui a gente vê já num primeiro momento, não tem nada a ver com Constantino, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o quê? Com um homem de alta patente no Império Romano ouvindo o evangelho, recebendo o evangelho, ou seja, o evangelho chegando... O evangelho, essa religião dos pobres nesse momento, essa religião dos desfavorecidos, chegando à alta elite do governo romano, a alta elite do Império Romano. E é interessante, então, que esse homem inteligente ele está aberto também a essa mesma mensagem do Evangelho, e isso deve nos levar a entender que, bom, não é porque a pessoa é inteligente, não é porque a pessoa é poderosa, não é porque a pessoa é um governante, não é porque a pessoa é influente, que ela também não precisa ouvir o Evangelho, ou que ela também não vai estar interessada em ouvir o Evangelho, e por isso devemos pregar também a todos, né? Exatamente. A atitude de Elimas chama a nossa atenção, né? Muito. Ele se opôs, ele resistiu à pregação do evangelho na tentativa de que o governador não cresce nessa mensagem. Ou seja, o propósito dele era impedir que o evangelho fosse compreendido pelo governador. Aqui você entende muito bem qual que é a ação do diabo contra a proclamação do evangelho, aquilo que nós fazemos. É não permitir que essa mensagem fique clara para as pessoas, sejam ricas ou pobres, estejam na posição que estiverem. O propósito central do diabo é que, de fato, a igreja não cumpra seu propósito de proclamação, sua tarefa de proclamação dessa mensagem. E você vai ter diversos instrumentos que são utilizados para essa oposição, diversas ações do diabo para que a igreja não seja efetiva na sua missão. E aqui nós temos que entender qual é a nossa tarefa: comunicar com clareza a mensagem do evangelho. Nós temos essa missão com todas as pessoas do mundo, todas as pessoas à nossa volta, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, todos precisam ouvir o evangelho com clareza. É esse o compromisso que nós temos que ter acima de qualquer outra coisa. Diante dessa oposição de Elimas, Paulo foi muito sábio, diz o texto que cheio do Espírito Santo. E aqui você vê Lucas fazer uma transição, porque ele diz, Saulo também conhecido como Paulo. Ou seja, aquele que até então era conhecido pelo seu nome hebraico, relacionado à sua vida como um judeu, Saulo, que é o nome que faz uma referência ao rei Saul e enfim, é toda essa ligação que ele tem com os judeus. Agora ele é chamado de Paulo, também conhecido como Paulo, que é um nome romano, e é um nome que vai ser comum para ele a partir de então. A partir desse momento, Saulo vai ser chamado como Paulo. E até algumas pessoas fazem essa reflexão sobre a mudança. Ele mudou porque agora ele se tornou alguém cheio do Espírito e tal. Não, é simplesmente uma decisão relacionada à proclamação do Evangelho aos gentios, lugar onde ele estava. A partir de então, ser conhecido como Paulo, ser chamado de Paulo, faz mais sentido, e é isso que você vai ver a partir de agora dentro da Bíblia como um todo. Ele utilizou esse nome Paulo porque fazia muito sentido como um pregador do Evangelho que alcançava gentios, ok? Então, ele encarou Elimas nos olhos e falou, filho do diabo. Olha só, Paulo foi ousado nesse momento.
ele foi direto ao ponto que deveria ser tocado, que é o quê? É a capacidade de lidar com a oposição espiritual. Isso é real na proclamação do Evangelho. Pessoas que vão se opor, e nesse contexto de oposição espiritual é necessário que quem proclama o Evangelho, é necessário que a igreja ela tenha uma atitude, ela seja firme, ela seja sábia no seu posicionamento. E nesse caso, lidar com a oposição espiritual foi expor toda a mentira e engano, deixando evidente o quê? Que esse homem que estava se opondo estava distorcendo os caminhos do Senhor. O que Paulo fez nesse momento foi expor todo o engano que Elimas trazia. As palavras dele eram palavras que com certeza traziam, de alguma forma, eram fáceis de serem ouvidas, ou eram palavras persuasivas, é isso que eu estava procurando. Ele certamente era um homem muito persuasivo em seus argumentos, em suas ações. Porém, o que Paulo faz é expor que a oratória que ele tinha, ou a mesma retórica que ele desenvolveu, não era fundamentada na verdade. Era um engano, era um engodo, eram palavras que tinham o propósito somente de perverter os retos caminhos do Senhor. E então, ele diz no versículo 11, o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego. E aqui você tem Paulo determinando algo sobre a vida dele, dando uma palavra direta de juízo da parte do Senhor. E é interessante, né, Gustavo, nesse contexto nós analisarmos até essa ideia. Paulo sendo ousado a ponto de determinar que ele vai ficar cego, ou dar essa palavra que ele vai ficar cego. Que autoridade ele tinha para isso? Nós hoje podemos falar dessa mesma forma, né? Alguém que está se opondo à pregação do Evangelho, a gente pode olhar e dizer, tu vai ficar cego agora, tu vai cair morto nesse lugar. Enfim, então, explique aí para nós esse texto, por favor. Então, é interessante, né? Porque Atos, ao mesmo tempo em que ele nos ensina muitas coisas pontuais e aplicáveis, ele também é um texto histórico, narrativo, descritivo de algo que aconteceu e que não necessariamente vai acontecer assim da mesma forma, ou não necessariamente nós vamos agir assim da mesma forma. Algumas coisas aqui que são importantes nessa ação de Paulo, né? Primeiro, Paulo estava tendo uma clareza de discernimento espiritual altíssima ao fazer essa constatação. E isso, óbvio, tendo origem no seu relacionamento com Deus, no empoderamento que o Espírito estava lhe concedendo, mas também numa autoridade apostólica muito clara e pontual desse momento e desse contexto da história. Então, o que é um fato? O fato é, ao anunciarmos a verdadeira mensagem do Evangelho, ao anunciarmos e proclamarmos a verdadeira palavra de Deus, haverá sim oposições, inclusive oposições demoníacas, enganadoras, mas não necessariamente, e não, vamos ter a mesma autoridade apostólica do apóstolo Paulo de definirmos que essa oposição é isso, aquilo, e por isso vai acontecer isso, aquilo. Então, é algo muito pontual e concreto do momento de vida do apóstolo Paulo, da autoridade que ele possuía. Nós também temos autoridade. O que o texto diz, Atos, é que sobre nós, a igreja, vindo o Espírito Santo, nós receberíamos poder e autoridade para sermos as suas testemunhas até os confins da terra, mas não autoridade apostólica como os apóstolos, e os apóstolos aqui, especificamente o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, não, é uma autoridade diferente nesse sentido a qual eles tinham e que era exclusiva deles enquanto apóstolos do início da igreja. Outra coisa, essa definição aqui que é dada, e na verdade, até alguns comentaristas descrevem como um milagre punitivo. Inclusive, o milagre punitivo, ele é aqui um atestado da autoridade apostólica. Então, não é que por eu ter autoridade eu vou realizar milagres punitivos, mas
por ter sido realizado um milagre punitivo nesse caso, isso atesta ainda mais a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E atesta tanto que esse milagre punitivo não vem como juízo final sobre essa pessoa. Essa pessoa não recebeu um juízo final de permanecer cego para o resto da sua vida. Pelo contrário, é dito, inclusive, que é algo temporário. Então, inclusive ali, é um juízo punitivo, é um milagre punitivo, porém nutrido de misericórdia, tendo ainda a possibilidade de arrependimento e, inclusive, sendo um juízo pontual, sendo um milagre punitivo pontual. Que iria passar, ele não ia ficar cego para sempre. O apóstolo Paulo enfrentou isso também, né? O apóstolo Paulo ficou cego, se você lembrar, lá no caminho de Damasco, e depois, com a revelação e a misericórdia e a graça de Deus derramando sobre ele, voltou logo já a enxergar e a ser direcionado dali em diante. Então, esse texto não é um texto que deve nos levar a dizer assim, bom, se opôs à pregação do evangelho que eu fiz, logo é um filho do diabo e eu vou derramar fogo do céu sobre ele e ele vai ficar cego. Não é isso que o texto está narrando. O que o texto está narrando e ressaltando é a autoridade apostólica de Paulo. E sim, dizendo que nós também, ao pregar o evangelho, vamos enfrentar oposições, inclusive oposições demoníacas, mas isso não nos dá a mesma autoridade e discernimento apostólico. O que devemos ter, sim, buscar é discernimento do Espírito, relacionamento com Deus, para que entendamos quando que uma oposição é porque a gente está sendo simplesmente chato e sem noção, quando que uma oposição é porque de fato é uma oposição demoníaca, uma oposição divisiva, satânica ali que está acontecendo, e em meio a isso ter discernimento para como agir, como se portar, mas nós não teremos a mesma autoridade apostólica que Paulo teve nesse contexto. Né? Excelente, muito bom, gente. Para nós, então, fica muito claro como devemos agir, devemos pregar o evangelho, devemos confrontar o engano, com certeza, no momento em que alguém trouxer um ensino enganoso, temos que confrontá-lo, precisamos nos opor, entendendo que se Deus fizer algum tipo de intervenção miraculosa, o propósito é o que acontece no versículo seguinte. Você vê no versículo 12 que o governador, quando viu o que aconteceu, ele acreditou e ficou admirado, não só pelo milagre, gente, pelo ensino a respeito do Senhor. Você percebe claramente que Paulo aqui, ele não simplesmente deu um show tornando alguém cego. Ele ensinou sobre o Senhor. E a fé foi gerada no coração através dessa intervenção de Deus. A junção desse milagre com o ensino das Escrituras foi um instrumento que Deus quis usar para que esse procônsul, para que esse governador se convertesse ao Evangelho, para que ele cresça de forma verdadeira. Portanto, o que você percebe? A tarefa da igreja está aqui, ó, sensibilidade, direção do Espírito, a pregação do Evangelho, lidar com essa oposição espiritual, confrontar esse engano. Essa é a tarefa da igreja. E nesse contexto, o caminho que Deus vai utilizar para convencer as pessoas, para que elas sejam salvas, é o caminho que Deus, Ele mesmo decide. Você vai perceber em outros contextos que não aconteceu a mesma situação, não aconteceu da mesma forma. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, em outros contextos, precisou lidar com oposições e até mesmo chegou a ser preso, chegou a apanhar, chegou a sofrer nas mãos daqueles que se opuseram à pregação do Evangelho. Portanto, Deus vai usar caminhos, métodos diferentes para alcançar quem Ele deseja. Mas a igreja, ela se deseja ser fiel e missional. Ela precisa permanecer proclamando essa mensagem, sendo ousada, não se calando por causa dos desafios que são exteriores que estão diante dos olhos. E isso é até interessante, né, Rob? Porque se coloca no lugar do apóstolo Paulo, né? Bom, beleza, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, que Deus me use, que eu vá por todo mundo, que eu prego o evangelho. Aí vamos fazer uma primeira viagem missionária? Vamos! Aí a primeira viagem missionária é tipo assim, triunfalismo, né? O início dela aqui. Meu Deus, olha, veio, se opôs, eu gritei, ficou cego, o outro se converteu. Cara, só glória, só triunfalismo, só vitória, né?
Mas olha só que é interessante, né? O objetivo da missão aqui não é promover o apóstolo Paulo, mas é promover o evangelho. E nesse contexto, isso promoveu o evangelho. Isso promoveu com que um governador romano viesse a crer, e a gente não sabe todos os frutos que isso gerou após isso. Agora, em outros momentos, promover o evangelho vai significar derrota para Paulo, vai significar morte para Paulo, vai significar prisão para Paulo, vai significar perseguição, apedrejamento, naufrágio, enfim, muita treta, muito problema. Então é bem interessante que se o apóstolo Paulo estivesse apegado agora a esse contexto da vitória, do triunfalismo, olha só, a gente foi pregar o evangelho, se apareceu um endemoniado aí que se opôs, ficou cego e o outro já se converteu, vamos para frente, uhul. Pô, dali para frente já o cara que está junto com ele abandona, o outro já tropeça, o outro ali naufrágio, aí ele tem que nadar, ficar exilado, fazer isso, fazer aquilo, ser preso, voltar, ser acusado, enfim, só problema. Mas em cada contexto, seja no livramento, seja no problema, o foco não está em promover o apóstolo Paulo, mas em promover o evangelho. E aquilo que é necessário para que o evangelho seja promovido é o que acontece em cada uma das situações. Né? Exatamente, muito bom. E até fica evidente na necessidade de ter clareza nessa proclamação. Paulo expôs a mentira e expôs a verdade. E isso é o que nós precisamos. Ele foi um grande apologeta aqui para pregar o evangelho nesse contexto. E outra coisa também que eu falo para a gente encerrar esse estudo bíblico é que a conversão de uma autoridade romana que testifica esse chamado de expansão da igreja pregando o evangelho para todas as nações. Isso é algo muito significativo, é um marco muito importante para o início dessa viagem missionária. Certamente outras pessoas se converteram, mas essa foi citada por Lucas pelo propósito do seu livro, que é apresentar a partir daqui a expansão para outros lugares. Exatamente. Muito bom, né, gente? Esse texto aí é muito precioso, ele mostra algumas lições, mostra a realidade da igreja enfrentando os desafios e como nós, enquanto cristãos, precisamos permanecer fiéis, cheios do Espírito, proclamando essa mensagem, crendo no poder do evangelho que nós proclamamos, né? Isso aí, bom demais. Já estamos aonde, Robert? Na metade do tema Atos dessa vez, ou mais ou menos isso, né? Tem mais algumas semanas, né? Acho que a gente termina o capítulo 13, começa o 14, Entendi. Talvez. Tá ótimo, então, gente. Quem sabe? Bom demais. Semana que vem, então, nós vamos para o versículo 13 do capítulo 13. É isso aí, gente. Esperamos cada um de vocês aí. Manda esse estudo bíblico para outras pessoas, compartilha, curte. Também coloque seus comentários aqui embaixo. Você pode colocar de onde você é, de onde você nos acompanha. Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo estudo bíblico. Valeu, tchau, tchau.